conosco em nosso Facebook, em nosso Instagram do Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Está começando mais um encontro terapêutico aqui no Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Bom dia, doutora Carla. Bom dia, Isaac. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Isaac. É uma alegria estarmos aqui nesta manhã. Você que está chegando no nosso Instagram, no nosso Facebook, vai compartilhando com seus amigos. Que nos coloca diante muitas vezes de uma escolha, de uma nova possibilidade, Dos conflitos, das crises, né? Das indecisões. Verdade. Mas a partir da reflexão, a partir do diálogo, a partir do momento que a gente vai colocando as claras, temos a possibilidade de mudar, temos a possibilidade de fazer uma escolha mais acertada. E como né, você Cíntia? falou, né? Colocar as claras. Hoje é dia de Santa Clara. É verdade! Viva Santa Clara! Hoje vamos colocar muitas coisas claras. Vamos colocar. Tô disparando aqui pra vocês o Como link, Deus cuida de ó. todas as coisas, né? É verdade. Que Santa Clara possa clarear a nossa mente, o nosso entendimento, clarear também a sua mente, o seu coração, para que tudo aquilo que a gente for conversando, né, tenha espaço dentro de nós. E já que estamos falando em claridade, o sol hoje nasceu com muita força aqui tá na quente Morada do hoje, Sol, hein? Tá quente. né? Literalmente pro inverno, Né? tá quente. Tá um solzinho que chega a dar aquela aquecida na pele, mas é isso aí. Vamos então já adentrar o tema. Dá o pontapé, inicial. Como estaremos por onde? Pelo telefone, o WhatsApp. Você pode participar com a gente pelo 21 96722 8899. Quero repetir para você mandar a sua dúvida, a sua sugestão também. É o 21 96722 8899. Eu já comecei falando para você sobre a realidade da escolha, de uma nova possibilidade, de um novo caminho, porque não tem como você ficar indeciso a vida toda. Chega um momento que você precisa decidir e toda decisão requer uma perda, toda decisão requer consequências. E antes dessa tomada de decisão, é preciso a tomada de consciência, né, doutora Carla? Sim, não só a tomada de consciência que leva a pessoa a fazer uma escolha acertada, né? Porque muitas vezes quando nós não falamos ainda do tema não, né? Uhum. Não, as pessoas Não. ainda estão querendo saber do que nós vamos falar. Nós já estamos falando, nós estamos falando já das perspectivas dos conflitos, da realidade de escolha, Sim. da realidade, né, de decisão, de consequência. Mas e o tema, Isaac? E o tema, Cíntia? Não é? Desafiador, hein? Desafiador. Pare para pensar. Nós pensamos em um tema extremamente abrangente, que vai dar polêmica. Atual. Nós estamos na semana Da família. da família. Nacional da Família. Isso. No mês. Vocacional. Caiu logo no dia de Santa Clara. Que No dia nós- de Por Santa providência, Clara. Por né? providência que nós podemos citar ela como exemplo. É um exemplo E na claro. quinta-feira é dia de Santa Dulce. Então, é verdade. Então, né, que também tem uma outra realidade. Nós colocamos a família e os conflitos vocacionais. E aí a gente precisa ir separando, né? Sim. O que entendemos por família, o que entendemos por vocação e o que entendemos por conflito. Sim, Certo? certo. Interessante, Bem interessante. né? É lógico, né? Eu posso pedir a Cíntia. Cíntia, nos fale sobre a família. Ela joga a bola. Hoje eu tô percebendo que vai ter um jogo de bola pra lá e pra cá. Bom, gente, a gente sabe assim que quando vai chegando, né, a juventude, a adolescência, a juventude, para aquele que criou o seu filho na igreja, ou aquele que procura levar o seu filho, né, para algum lugar que leve a Deus, este sempre vai se indagar, porque a própria igreja ela é provocativa, né, em todos os sentidos, provocação e provocação, né? Então a igreja ela sempre vai ser provocativa como Jesus, né? Que passeava ali, como a gente vai vendo nos evangelhos, passeava na beira da praia, chegava ali na tenda dos publicanos ali, e ele olhava para Zaqueu e falava, olha, desce daí que hoje eu vou jantar na tua casa, né? Então quando a gente vai olhando, né, a pessoa de Jesus, a igreja é o corpo místico de Cristo,
né? Então a igreja ela vai ser conduzida por essa cabeça, que é Cristo Jesus. Então, naturalmente, a gente já vai vendo essa provocação, né, dentro de tudo aquilo que é o ambiente eclesial, seja evangélico, né, seja católico, né, seja muçulmano, entre outras realidades, né? Então, a pessoa em si, frente, né, a família, frente a essa realidade vocacional, também é aquela responsável e aquela que apresenta a vocação para os filhos, né? Para os filhos, netos, né, sobrinhos, seja lá o que for. Então, a família, frente a tudo isso, vê que é um caminho bom você seguir a Deus e te leva. Só que chega uma hora que você precisa tomar as decisões por você, né? Isso já vai começando a se destacar na adolescência, né, na juventude. E chega uma hora que essa pessoa precisa tomar uma decisão. E aí entram os conflitos, né? Porque aquelas pessoas que acabam levando, né, para a vocação, né, que acaba levando para a igreja, seja qualquer que seja o lugar, começa a falar assim, opa, se a pessoa ela decide ser missionária, porque uma coisa é a pessoa seguir a Deus e está dentro da sua casa, mas a pessoa pode, como diz a canção ali, né, quem ama quer ir muito mais além, se faz rio também vai ao encontro do mar, né, e o mar é Deus e o barco sou eu, né, então, oi? Exatamente. E aí, quando a pessoa ela se depara com essa vocação, uma coisa não, vou servir a Deus dentro de uma pastoral, vou servir a Deus dentro de um ambiente eclesial, mas volto para minha casa, tenho o meu trabalho, tenho os meus filhos e tudo bem, né? Mas e quando essa pessoa ela decide ir, né? Quando essa pessoa ela decide dar realmente a sua vida por amor a Deus, aí começam os conflitos. E aí os conflitos, nada melhor do que a doutora Carla para poder começar a falar um pouquinho e a gente interagindo, né, nesse bate-papo. Mas também. Antes dela falar sobre os conflitos, quero acolher o André Andrade, a Maria Silva Alves, a Roberta Quintes, a Simone Castela, o Carlos Henrique, Clara Cruz. Clara, bom dia, Clara! Ô, Clara! Clara! Maria Ivone, Deia Soledade e a Morjana Rodrigues. Agora sim, doutora Carla, fala pra gente sobre a realidade dos conflitos. A Cíntia olhou somente por uma perspectiva, né? Sim, eu olhei por uma perspectiva pra gente poder começar. Daqui a pouco eu começo a mostrar aí vários conflitos. Uma perspectiva. Na realidade, quando a gente pensa a questão do conflito, o conflito são duas oposições, né? Duas oposições, A e B. São duas contradições, Sim. né? Que você tem, que você precisa escolher entre uma ou entre outra, né? São duas realidades distintas que precisa se escolher. E muitas vezes, quando a pessoa não consegue escolher entre a possibilidade A ou a possibilidade B, existe sempre a possibilidade C, Sim. que são os mecanismos de defesa que vêm aí associados às doenças. Sim. Se ela não decide por A ou por B, né, ela tem uma terceira possibilidade, adoecer. Sim, também. Entende? Uhum. Nós vamos ver os mecanismos de defesa que muitas vezes se encontram, né, como saídas estratégicas diante de um conflito. Quando a senhora fala desse adoecer, como seria na prática para quem está em casa possa entender, assim, visualizar com Posso mais... citar um exemplo que Pode. a doutora acredita O exemplo Eu pode vou citar ajudar. dois exemplos, né? Eu não sei se vocês conhecem a história de São Felipe Neri, né? Que é um grande santo da igreja, depois conheçam, tem até um filme que relata muito bem a vida dele, né? E tem um rapazinho chamado Camilo, e o pai dele é da alta nobreza, né? Naquela época. E o Camilo, ele queria seguir a ordem ali de São Felipe Neri, né? Ele queria seguir o caminho de São Felipe Neri, só que era a extrema pobreza. Ele que vinha da nobreza, da riqueza, era a extrema pobreza, né? E servir aos pobres. Então o pai, quando foi percebendo desde pequeno, era filho único, né? E esse filho único, ele quis dar esse passo. O pai não aceitava de forma nenhuma, ao ponto de trancar ele dentro de casa, você não vai,
Nós tivemos casos no dia da consagração, a primeira consagração da comunidade, que um pai trancou a filha dentro de casa e disse que ela não iria se consagrar. Isso aconteceu. De fato, com a gente. O que aconteceu. E aí, na primeira consagração, ela não se consagrou. No ano seguinte, houve uma preparação com ela ao longo de todo o ano e ela veio a se consagrar com a gente. Né? Exatamente. E aí, porque ela precisou se posicionar. Que aí já não é decisão somente da família, ela é parte da família e a vida é dela. Né? Então, ela precisa se posicionar. Então, há esse conflito. Ele adoeceu fisicamente e foi onde houve uma aproximação também de São Felipe com o pai, e o pai percebeu que aquela vocação fazia bem para o filho. Que, na verdade, ficar em casa trancado é o que adoecia. Então, o pai que amava tanto o filho precisou abrir mão, né, de todos os sonhos que ele tinha para aquele filho, que ele tinha projetado para aquele filho, as expectativas, né, expectativas, para que ele pudesse ser feliz, né, para que ele pudesse dar passos vocacionais. Um outro conflito que eu ia falar era de Santa Clara. Santa Clara, né, foi criada na nobreza, né, existiam dotes na época já altíssimos, né, e ela já tinha sido prometida no noivado com um rapaz. Sim. Seu pai, no meio desse tempo, nesse meio termo, né, falecer. veio a falecer. Existia um tio que era aquele que comandava praticamente toda a família, comandava até o pai de Clara, de certa forma. Também da alta nobreza, ela era uma dama da alta nobreza, por isso que chamam ela de dama da pobreza também, né? Porque ela era... Nós tivemos a possibilidade de estar lá e ver, né, o lugar onde ela morava, né, as roupas que usava e as roupas que passou a usar. É isso aí. Né? E aí nós vemos que num determinado momento, né, Clara falou, eu quero servir a Deus, eu quero viver como Francisco e os irmãos vivem. Como assim? Foi trancada também dentro de casa e na calada da noite fugiu. Fugiu, foi lá ao encontro, né, de Francisco, já tinha combinado, falou, olha, eu quero me consagrar a Deus. Naquele dia cortou os cabelos, fez os votos e foi colocada na casa de umas irmãs, se eu não me engano, eram beneditinas, né, ou carmelitas, eu não recordo agora, eu acho que eram beneditinas. E quando o tio dela foi atrás dela, invadiu o convento, né, ela teve que olhar para ele e falou, eu já fiz meus votos, tirou, né, o véu lá. Está no filme. Também, exatamente. E está no filme e nos escritos, nos relatos das cartas de Clara, né? E ali ela falou assim, a minha vida ela já está consagrada a Deus, né? A minha vida está consumada. E aí, tanto o pai do Camilo quanto o tio da Clara, né, a mãe, você não pensa em nós? Mas aí eu vou fazer uma parte. Você não pensa em nós e aí entram os conflitos. Não, aí eu vou fazer uma parte. Nesses dois exemplos que você me dá, as duas reações, a reação do Camilo e a reação da Clara, certo? Diante da mesma situação de conflito. Sim. O Camilo adoeceu. Foi. A Clara enfrentou. Então, a Clara, ela, no conflito, A e B... Tem os dois exemplos para que... A e B... A e B, ela escolheu e não teve nenhum tipo de problemática. O Camilo, por sua vez, São Camilo, ele teve uma terceira possibilidade, ele adoece. Ele é fraco emocionalmente, vamos dizer assim, né? Não suporta a tensão do conflito e opta pela doença. Porque ele fica, nesse caso, a senhora falou da tensão, né? Entre o desejo dos pais e aquilo que é um chamado para a vida dele. Aí fica nessa tensão. Só que existe a fragilidade emocional. Sim. Porque primeiro ele foi até o pai e assumiu, eu quero seguir Felipe, né? Eu não vou acolher todos os seus sonhos. O que aconteceu? Quando ele saiu de dentro do quarto, ele, na verdade, não saiu, né? Quando ele foi ver, ele estava trancado. Mas aí a gente pode ver também uma outra realidade, né? A Clara, ela só conseguiu se posicionar porque ela fugiu também. Sim. Porque se ela não tivesse fugido, né, na calada da noite para poder fazer os votos, né, e ter tomado a decisão, quer dizer, tudo é uma questão de decisão. Exatamente. Né? E aí me vem também uma pergunta, né? Atualizando tudo isso, Clara, ela estava ali no final da Idade Média, né? E Camilo estava já na Idade Moderna, né? No tempo da Idade Moderna, que foi ali 1500 e pouquinho.
Quer dizer, era um período muito complicado ainda, até em termos de nobreza, a questão financeira, a questão de dotes, igreja, tudo isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, existe a realidade nossa atual, que é outra. Sim. Se o filho quer dizer, né, que ele vai para um baile, que ele vai para uma noitada, muitas vezes os pais não se opõem. Que ele Até quer beber, onde que ele quer ser tal profissional. Então, meu filho, vai, se você tem que estudar, vai para outro país, vai para outro estado, vai fazer um intercâmbio. Mas se ele diz, eu quero abandonar tudo para seguir a Deus, aí entra o conflito. Mas, Olha a contradição. mas veja só, nós trazendo agora Sim. para o nosso tempo, né? Existe todo um olhar capitalista, né? Do ter, né? Daquilo que dá prazer, As carreiras. as carreiras, né? Isso daqui, você que está nos assistindo, você que tem filho aí também, adolescente, filho de jovem, né? Já definindo aí a vida, eu lembro, né? Eu mesmo, quando escolhi fazer psicologia, meu pai chegou e falou assim, minha filha, mas o que você vai fazer com psicologia? O que é? Não, pai, eu vou cuidar das pessoas, da mente das pessoas, etc. Mas, minha filha, o que é a psicologia? Né? Você vai cuidar do quê? Né? Do doido amador, e você vai ser a doida profissional. Olha a visão que se tinha. A psicologia é uma ciência extremamente nova, né? Bem nova. Como é que você vai ganhar dinheiro, minha filha? Eu sei que tem um ar de brincadeira, mas era a mentalidade. Sim. Né? Você falando sobre isso me faz lembrar, né, daquilo que eu também fui vivendo nesse aspecto. Primeiro da profissão, né? Porque eu sempre tive um tio, graças a Deus, muito influenciador na minha vida, né? Agiu como um pai de verdade na minha vida. E quando eu optei, né, por estudar história, na época, ele falava, mas minha sobrinha, isso não dá dinheiro, minha sobrinha. Meu pai chegou. Aí pagou, né, todo um segundo grau para mim, em cima na época de processamento de dados. Hoje, né, eu não sei se os bloqueios tecnológicos que eu tenho vêm desse tempo. Porque eu passava pela graça divina, porque eu nunca me identifiquei com o computador. E tinha que ver programação, e tinha que ver não sei o quê. O famoso né? DOS. Isso, Delphi, era Delphi, não era? Tinha de tudo isso, gente. E aí eu vou dizer pra vocês, foi um conflito pra mim, porque eu fiz o segundo grau em cima disso, mas a minha escolha era história. Entende? E a segunda questão foi, fiz ali a história, né? Encontrei um emprego que me pagava muito bem, só que encontrei a Deus de verdade. E aos 23 anos eu me consagrei a Deus e decidi ser missionária e abrir mão de tudo isso para seguir a Deus. E aí veio o conflito familiar. Como você larga um emprego que te paga tão bem, que te ajuda a sustentar a sua família, que paga a sua faculdade, você está no último ano de história, você vai largar tudo para seguir a Deus? Vou. Porque era tanto que nos meus nos meus status, né, tá lá, eu tenho um amor maior, e tenho de fato um amor maior, né? Essa frase é uma frase que identifica bem aquilo que era o meu próprio vocacional e é o meu próprio vocacional, né? Então é algo assim, que isso traz um conflito dentro da realidade familiar. Queremos acolher você que está chegando no nosso encontro terapêutico. Estamos conversando sobre os conflitos no contexto familiar relacionado às escolhas vocacionais de cada pessoa, a decisão de vida, uma nova perspectiva na história de cada um. Acolhemos aqui a Adriana Miranda, ao Flávio Campos, a Sônia Maria Quintanilha, ao Marcelo Matias de Souza Guaraciaba, a Flávia Legentil, a Michele Fante, a Rosângela Flor e a Michele Rodrigues. O nosso bom dia a você que está chegando no nosso Instagram, no nosso Facebook. Doutora Carla, Cíntia, já até mencionei um pouco antes sobre a realidade das carreiras, né? Carreira profissional, carreira acadêmica, carreira econômica, pode acrescentar também aí a carreira política e tantas outras realidades, versus sentido de vida. Falar um pouco dessa perspectiva de que a pessoa muitas vezes busca uma carreira, mas chega ali nos 40, 50 anos, cadê o sentido da vida? O que eu estou fazendo nessa vida? Porque você aliar uma coisa a outra
requer justamente você se realizar na sua vocação. Sim. Entende? Se você não consegue se realizar na sua vocação, você vai entrar num processo de frustração muito grande. Então, digamos que existe pessoas frustradas vocacionalmente. Sim, é o que mais se vê. Muitas vezes, por quê? Porque não faz aquilo que lhe dá prazer. Faz pelo dinheiro, faz pelo status, faz, entendeu? Não busca o sentido da vida. Sim. Né? A realização está justamente em você estar sentindo a vida. Ou fazer aquilo que os pais querem, né? Para agradar os meus pais, porque era o sonho do meu pai que eu faça medicina, da minha mãe que eu faça medicina. Eu vou estudar medicina. Eu tenho um né? pai médico que tem um consultório, que tem um renome e tenho 2 filhos. Precisa dar continuidade. E precisa dar continuidade. Então ele quer encaminhar os filhos para isso. Hoje é dia do advogado, Sim. né? Quantos advogados? Parabéns aos advogados. Bom Roberta dia aos Kint, Roberta, advogados. né? Aí que é Michele advogada, também. a Michele, Lembrando que os Ana advogados, Leda, os advogados se comemoram em 2 Érica dias. Almeida. Hoje, por motivo do primeiro curso de Direito no Brasil, e no dia 19 de maio, Santo Ivo, o santo patrono dos advogados. Então, nosso aí. bom dia a todos os advogados de plantão. Deus abençoe, bom trabalho. Então, Oi? Você estava falando sobre a realidade dos conflitos, né, familiares que muitas vezes acabam sim, surgindo. não, na questão da sentido realização. de vida. Isso, da realização Realização pessoal pessoal, e profissional. vocacional. Por exemplo, a pessoa ela pode se realizar profissionalmente, mas não se realizar pessoalmente. Sim. Entendeu? Ela consegue alcançar um status na sua realização profissional, mas como pessoa ela não é realizada. Mas nesse caso não acontece nesse sentido um conflito também? A pessoa não entra em crise? Mas aí entra em crise Essa distinção, como funciona? Porque se a pessoa é uma só, explica um pouco mais pra gente. A pessoa é uma pessoa dividida? Não. Posso só falar um exemplo que eu acho que vai facilitar isso? Pode. Eu, Ok, os meus eu só exemplos. jogo. Deixa eu citar um Porque, exemplo. compromisso. O primeiro. Fala comigo, fala né? igual o Carioca, fala comigo. Aos 19 anos, né, eu trabalhava numa empresa onde estavam construindo uma pousada lá em Búzios. Sim. E eu tive a proposta do meu patrão de fazer letras. Propostas, meu né, Deus, as de propostas fazer- da vida. Exatamente, de fazer letras, saber falar fluentemente uma língua, um inglês e fazer um curso de espanhol. E mais pra frente, de repente, até assumir a gerência dessa pousada. O que acontece? Fui eu lá, passei no vestibular, fiz um ano de letras. O que aconteceu? Perdi quase todas as matérias. Primeiro porque eu vinha de uma educação básica, né? Que era no estado, o ensino público. E letras me arrebentou. Né? Eu falei assim, meu Deus. Aí entrava o conflito. Porque pela família eu tinha total apoio porque era algo pro meu futuro, pro meu bem. Né? Então eu precisei, naquele momento ali, aos 20 anos, tomar uma decisão. Eu não estou me sentindo bem fazendo letras, eu estou fazendo porque o meu patrão me fez uma proposta, porque minha família aprova, mas o que eu gosto mesmo é história. Comecei a fazer história, fiz 3 anos de história. Chegou um determinado momento que eu me deparei com a minha vocação. Mas E você é uma pessoa confusa, hein? E uma concretização. Você é da uma minha, pessoa claro, né? influenciável. Sim. Né? Porque eu posso dizer isso, Claro. porque desde os 18 anos, quando eu comecei a fazer o primeiro curso de psicologia, eu fiz Mas há quantos anos você fazia tratamento psicológico? Não, eu não fazia. Né? Exatamente, eu comecei aos 23 anos. Não, eu não Você fazia. fez o tratamento antes. Eu não fazia. Né? E passou por crises antes que te levaram a uma definição na vocação. Sim. Aí eu fiz 3 vezes psicologia. Exatamente. 3 vezes. Você era uma pessoa confusa, hein? Não, eu era uma pessoa decidida. Persistente. Mas existia a influência da família. No contexto dela, ela ia na contramão do que a família pensava. Do que a Sim. família pensava. Por isso eu era persistente. persistente. Por isso que teve que parar, né? Eu era realmente, persistente. quando eu encontrei o que eu queria, que era história, eu falei assim, agora, esse é o caminho, né? Aí vinham essas vozes, mas não vai te dar futuro, né? Mas paga mal, é um meio só que só tem doido, só tem maluco, Na psicologia. né? Eu tinha um professor que dava aula em cima da mesa. Revolucionários, Ué, né? eu tive um Em pé. que chegava Entendeu? com uma Caminhava na faixinha mesa. escrito Alô Bacraque. Olha aí, não é? E aí eu me deparei com a minha vocação.
quando eu me deparei com a minha vocação, que eu abri mão de tudo isso, eu não abri mão somente porque, tô nem aí pra escola. Tanto que num determinado momento, pra faculdade, né? Num determinado momento, quando eu me deparei com um vestibular, né? Que eu olhei para aquelas pessoas que estavam fazendo vestibular, naquele dia eu falei assim, Deus, eu queria tanto voltar a estudar, mas eu sei que de repente hoje não comporta na minha vocação. E fui pra missa logo depois com o padre, né? Com o padre Cláudio. E naquele mesmo dia o padre me chamou para conversar, perguntando se eu não queria voltar a estudar. Que eu tinha duas opções, ou fazer a história, ou fazer a teologia. Tanto uma quanto outra seria um benefício para a comunidade e também para a minha vida. Né? E naquele momento ali eu parei, eu pensei e falei assim, olha, tudo aquilo que eu sou, que eu faço, que eu exerço, existe história. Né? Existe história, mas existe também a teologia. Sim. Então, por aquilo que eu sou e por aquilo que é designo e identificação, eu vou pela teologia. Mas pela primeira vez eu me deparei com alguém que me deu uma liberdade de escolha. Mas ao mesmo tempo, né, naquele momento eu me deparei e falei assim, nossa, só falta um ano para terminar a história. Beleza, faço uma pós depois em História da Igreja, perfeito. Mas ao mesmo tempo meu coração se inclinou para a teologia e foi a melhor coisa que eu fiz. Foi ter estudado a teologia, porque ela me sustentou na fé, ela me sustentou na espiritualidade, no conhecimento de Deus, né? Foi algo assim que me fez crescer verdadeiramente, mas a partir de uma escolha que naquele momento, aos 25 anos, eu estava preparada para fazer. Aí você fala uma coisa muito interessante. Muitas vezes os nossos jovens não se encontram preparados emocionalmente, com maturidade emocional, para poder fazer as suas escolhas. Eu tenho que estudar. Quando a gente faz, às vezes, serviço 2, social, 3. né, Isaac? Por falta de opção, porque é a faculdade mais fácil de se entrar. É mesmo, já? Segundo era. Segundo era. Não, vou fazer entre medicina e entre assistente social eu faço e depois eu entro dentro dos hospitais. Porque é onde eu quero trabalhar. Eu pensei que fosse... Entendeu? Agora, medicina é mais difícil. Muitas vezes acontece. E aí, Isaac? O que você acha disso? Isaac é um assistente social nato, gente. Se ele não fizesse serviço social, não seria Isaac. Se ele tivesse feito história, ele teria se perdido na vida. É verdade. Entendeu? Mas ele assumiu aí, como se diz, com fidelidade, o serviço começando social. agora, né? Ainda amador, né? Ainda em processo de crescimento. Mas como ouvindo a doutora Carla, a Cíntia falando sobre essa realidade da realização pessoal, e por isso surgiu aquela dúvida, né? Como é que eu sou realizado profissionalmente e não sou realizado enquanto pessoa? E a própria doutora Carla acabou de dar a resposta. Primeiro, a pessoa precisa se realizar enquanto pessoa, enquanto filha de Deus. Precisa se encontrar. Se encontrar. A partir do momento que você faz esse processo de se encontrar, né, de encontrar o seu eixo existencial, o sentido, como você encontrar o falava. sentido, né, tudo aquilo, seja a profissão, seja a vocação. Hoje, graças a Deus, vou estar dando mais um passo na minha vida de fé, na minha vida, na minha escolha pessoal, o segundo elo da comunidade, um passo de cada vez. Então, ao passo que a pessoa vai se realizando enquanto pessoa e aquilo que ela faz vai tendo sentido, tem um olhar diferente. Claro. É algo diferente. Tem um né? sentido, né? Tem um aquilo sentido, que completa realmente. Tem aquilo que completa. Sou para... Agora, em relação, né? se serviço social é mais fácil do que qualquer outra faculdade, isso aí fica por sua conta. Não, aí Vai entender bem. Vai fazer serviço social. Aí entender bem. Vai fazer. Né? Não, ela me provocou, sabe por quê? Porque eu tenho assim, né? Tô me purificando agora. Trago na minha veia um ser revolucionário, um ser político. Eu, quando eu fiz história, eu estudei ciências políticas. Você também tem um pezinho na políticas. política, viu? Eu fiz ciências políticas, Vamos entendeu? eu trago conflito. Eu fiz ciências políticas, então a gente provoca... É conflito uma familiar, outra. gente. Estamos em família. É isso aí. Acontece na mesa, quando o pai e a mãe sentam para conversar com o filho. Quando o filho fala assim, eu vou fazer faculdade A, eu vou para o convento, eu vou para o sacerdócio, é isso que acontece. E aí é importante perguntar para o filho o quê? Qual é a sua Né, escolha? doutora? O que você Qual quer? é a sua escolha? Né? O que você quer? Mas- Qual é a sua aptidão? Né? A Porque sua habilidade. nesse ponto, os pais precisam apoiar os filhos. E aí chegar e dizer, meu filho, minha filha, o dinheiro não é tudo. A realização, ela é maior do que o dinheiro. Porque quando você está estudando, você vê que não é bem assim. Tem matérias que a gente não se identifica. Verdade. E aí, passar por aquele processo ali duro, né? Porque tem matérias que são terríveis.
né? Mas lutar pelo objetivo que é a psicologia. A psicologia, ela te apresentou várias linhas. Foi ou não foi? Várias linhas O pra serviço você fazer. social também, O tem serviço várias social. linhas. A teologia também me dava várias linhas. Só que Deus me apontou uma linha que eu jamais poderia imaginar. Eu trabalho em 2 lugares, que é no Centro Clínico São Miguel Arcanjo, no Casa Irmã Dulce, eu trabalho diretamente com a espiritualidade. No meu caso, Deus está me dando a Entendeu? oportunidade de um serviço social mais clínico, onde se trabalha a pessoa, A pessoa. né, o contexto da pessoa e todas as suas demandas que ela traz consigo. Mas se dependesse de você, você ia pra onde? Eu iria na Pro linha marxista, marxista, Aí, ó, né, toda essa entre realidade. outros. Vamos deixar que a doutora Carla também falar. Por Doutora Carla, gentileza. por gentileza, Por tem gentileza. um minuto, né? Um minuto, né? Hoje o tema está mais abrangente, doutora. Obrigado. Enquanto psicologia, eu estou tendo a possibilidade hoje de olhar pela questão da espiritualidade, da religião, né? dessa reintegração. Mas aí humana. diz o porquê. Qual é a sua escolha vocacional? O meu chamado, Vocacional. Você é o quê? eu sou consagrada por meio do carisma do dom de Deus, sou consagrada ao celibato também. E isso né? te levou a ter um novo olhar Uma sobre... nova perspectiva sobre a psicologia, sobre a linha que é a minha formação, não só a psicologia, mas a psicanálise. Né? Exatamente. Que eu consegui tangenciar, né? Por quê? Trabalhar o inconsciente e trabalhar a espiritualidade são coisas indescritíveis. Então, são coisas... E aí eu consegui me situar, né? Porque o inconsciente é um universo. É infinito. É né? infinito. A espiritualidade também. Muito bom, muito bonito. Agradecemos a participação, o pessoal está chegando aqui. A Roberta Quintes, a advogada. Parabéns diz pelo assim, seu dia, Roberta. Para você e para o seu esposo também. ela colocou assim, assunto importante demais. Gostei, Roberta. Zilma Cardoso, Parabéns! a vovó do Gabriel. Júlia de Araújo, assistente social. Muito bem, Assistente Júlia. social. Defenda a nossa bandeira, a Que nossa Júlia categoria. falou, Júlia foi mal criada? Deixa eu ver. Não, ela falou assim, serviço social é muito bom, nada a ver, falou nada não. Ó, vou abrir um parênteses aqui. Eu não menosprezei de forma nenhuma o serviço social, porque ele é importantíssimo. Tem coisas que a gente que trabalha na área social também, né, como eu falei, eu exerço a teologia também dentro da área social, Nenhuma instituição, né, dentro de instituições. Mas existe uma grande importância, existem coisas que vocês alcançam. Até outro dia eu falava para Isaac, vocês têm um estômago que eu acho que eu não teria. Existe o seguinte, né? Cada um tem, cada profissão tem a sua função, tem a sua especificidade, E né? que graças a Deus por isso, né? Exatamente. E devem ser respeitados. Respeitados. Tanto é que aqui no Centro Clínico a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, conflituosa, mas é uma equipe multidisciplinar. Mas Vai trabalhamos ser na mais- unidade. Mas essa realidade é interessante porque assim, a gente está conseguindo ilustrar o que muitas das vezes acontece dentro das casas, Sim. dentro das famílias, onde os pais muitas vezes não respeitam as escolhas dos filhos, né, onde muitas vezes os filhos fazem uma escolha que não corresponde às expectativas dos pais, e esses conflitos vão acontecendo. E como chegar no consenso? Como chegar na solução? Através do diálogo, através disso que a gente está fazendo. Da escuta, Da né? escuta, né? Da Do possibilidade respeito, a do escolha outro falar, sim, né? isso. Falar. Por isso que estamos provocando os conflitos aqui, para você ter uma ilustração do que precisa ser feito dentro da sua casa. Né? Não é porque você trabalha com computador que seu filho é obrigado a trabalhar com computador. Não é porque você é advogado e o seu esposo também, né? A Roberta tem aí a filha, que a filha também vai fazer a escolha pelo direito. Não, ela pode ser livre e falar, mãe, eu quero fazer moda. Né? E aí? E É a aí liberdade dela, né? mas muitas vezes tem aquele rapaz que quer fazer artes plásticas. E aí o pai é um pai muito mais rigoroso. Matuto, né? Muito mais... Né? Também Mais matuto. rigoroso e não aceita. Não, meu filho, isso daí aí entra no lado pejorativo Sim. da escolha do do filho. Não, mas eu quero fazer design de modas. Ah, mas isso aí não é próprio para um rapaz, de homem, né? Como existem outras realidades. Se a mulher quiser fazer aí o curso de engenharia,
de soldador, né? Coisas mais Mulher na área de engenharia civil. na área de engenharia civil. Né? É um conflito, porque ela lida com uma sala, por exemplo, eu posso dizer, a teologia era eu e tinha mais 3 dentro da sala que eram mulheres. Os outros 20 e poucos eram homens, ou religiosos, ou seminaristas, entre outras realidades. E éramos 4 mulheres dentro Você da quer turma. ver? Eu tenho uma sobrinha, a Karine, ela é arquiteta. Ela tá participando com a gente. E ela, Que bom. ela pode confirmar o que eu vou falar. O que ela gosta da arquitetura é obra. É a parte de obra, é isso que eu ia falar. É a parte É de uma obra. parte difícil, porque eu trabalhei no escritório, nessa época que eu abri mão, eu trabalhei no escritório de arquiteturas, né? E você lida o tempo todo com homens, são muitos homens, tem muitas arquitetas mulheres. E geralmente quem faz a opção por obra é homem, porque a demanda de obra leva você às vezes virar à noite, é a área que melhor financia, né? Mas em compensação você trabalha muito. Eu lembro que tinha um rapaz lá, que era o chefe da parte de engenharia de obras, que ele virava noites e noites, né? O Marquinhos, ele virava noites e noites. Era um ótimo profissional, né? Ganhava muito bem. Mas as outras engenheiras, né? No caso arquitetas, elas trabalhavam muito mais com design, né? Sim. E aí tem aquela imagem do engenheiro designer, que geralmente fica muito mais com a mulher. Claro que hoje está mais diversificado isso. Mas realmente, você vê uma mulher escolhendo obra, é a coisa mais rara. contraditório, né? Mas É a coisa mais rara que Simone, tem, né, que fez né? engenharia civil. A Simone, que fez a engenharia civil também. Agradecemos aqui a participação do Mauro Carvalho e o Luciano lá em Mato Grosso. Nossa gratidão a você acompanhando o nosso encontro terapêutico. Hoje conversando um pouco sobre essas realidades. A família e os A conflitos família vocacionais. e os conflitos vocacionais. Porque são temas instigantes, né? Porque são realidades que estão no dia a dia das famílias, né? Estão dentro de casa, na família, e que faz com que muitas vezes a pessoa ache que não tem conflito, acha que está tudo bem, né? Às vezes o filho está amuado, está calado, às vezes o filho, o pai é advogado ou é médico, militar, e o filho tem uma capacidade enorme para a parte de informática, de jogos, entendeu? Hoje é uma profissão, gente. Não tem esse Anima Mundo, né? Sim. Que consegue fazer... Que cria games. Cria todo esse games, contexto. etc. E aí o jovem fica num conflito, né? Por quê? Porque ele quer colocar a criatividade dele, ele gosta, porque a primeira coisa, para você se realizar profissionalmente, você tem que gostar do que você vai fazer. Sim. Porque senão você vai ficar pulando de galho em galho. Isso. Entendeu? É Você vai ficar pulando de galho em galho. Não, eu vou fazer isso, não é bem isso que eu quero, eu vou completar com aquilo outro. Aí eu falo que existe, né? Nas profissões, E ver as habilidades, né? Antes tinha, né, existe. Carla, a questão do teste vocacional para fazer uma faculdade, não tinha? Existe uma coisa que eu falo, né? Você vai estar na horizontalidade. Você vai fazer jornalismo, você vai fazer administração, você vai fazer pedagogia, você vai fazer isso, aquilo outro, né? Dentro das vocações. E não uma verticalidade. Você faz a sua escolha, né? A psicologia, você faz uma pós-graduação dentro da tua área, você faz um mestrado, você faz uma carreira, né? A carreira é na verticalidade. Isso implica dizer que você fez a escolha, que você gosta da sua profissão e você quer aprofundar em outras áreas da sua profissão e fazer a sua escalada vertical. Sim. Né? Você pode fazer um doutorado, um mestrado, um pós-doutorado, né? Quando na realidade, na horizontalidade, você vai pulando de galho em galho e não é Não nada. chega a lugar nenhum, né? Entendeu? Temos aqui a participação, a Roberta, ela coloca assim, ó. A minha filha não quer ser advogada, Marquinho e eu respeitamos. É isso aí.
Isso aí, Roberto. A Karine Quintans diz assim: sim, sempre amei essa parte de obra. A melhor parte é ver seu projeto sendo construído, tomando forma. Que bonito. Olha aí você vê a vocação e o gosto. Porque qualquer um poderia olhar a parte e falar assim, ah, não, vou ficar no design, e a né? realização. Fico ali dentro do eu apartamento, também fiz das um projeto casas. que tome conta quem quiser. Exatamente. Entendeu? Que tome conta quem quiser. Então, na realidade, você fazer o acompanhamento, né, no caso, ela enquanto arquiteta, ela fez o projeto e acompanhar, isso que é o bonito. E depois ver ali, né? Construído, feito. Muito Foi bonito. isso que eu pensei. Eu imagino a mesma coisa um cirurgião plástico, né? Que de repente ele faz uma imagem, né? Uma imagem, que tem, né, no computador, que você faz aquele negócio todo, e você vê realizado. E tem que ser bom no que faz. Porque você mutilar o corpo de uma pessoa por falta de... por falta, assim, de realmente desejo, por falta de vocação profissional, né? Isso é de uma falta de caráter enorme. Isso eu posso dizer claramente. É questão de ética e de moral. Né? Então, assim, pra gente poder mexer em qualquer área, tem ali a sua ética e tem a sua moral. Né? Dentro da sua realidade, vocês têm código de ética. Na sua realidade, você tem código de ética. Na minha realidade, eu tenho os meus códigos também. Enfim, e a gente precisa saber, né, olhar e respeitar todas essas realidades, porque são parâmetros que nos ajudam também a ter um equilíbrio frente ao exercício da nossa profissão. Então, nós respeitamos, sim, os sindicatos, respeitamos os nossos conselhos, né, que são fundamentais para nos ajudar a ter esse parâmetro, né, mas dentro daquilo que é próprio, que é a nossa escolha, né, é o próprio daquilo que eu escolhi viver. Temos aqui a participação do Carlos Alberto, a Silvana, nossa fisioterapeuta. Bom dia, Silvana, gratidão. A Regina Saudade Helena. de você, Silvana. Também. Regina Helena Amorim, o nosso bom dia. Já estamos quase no final do nosso encontro terapêutico. Mas agora eu vou jogar a bola para a Cíntia para falar um pouco sobre vocação religiosa, escolha de vida espiritual, né, que também é um desafio na nossa atualidade, né, Cíntia? Um desafio. Por exemplo, uma jovem hoje escolher ser freira, por exemplo. Um jovem que tem o desejo de ir para o seminário. Ou um jovem, ou uma jovem, um casal que deseja fazer um caminho em uma nova comunidade. Sim. Fala pra gente aí. Até porque, assim, como a gente costuma falar, né, a doutora sempre nos apresenta, nós somos somos seres falados. Né? Falados e projetados muitas vezes pelos nossos pais, familiares, aqueles que exerceram alguma função sobre nós. Expectativas, né, que foram lançadas sobre nós. Perspectivas, tudo isso, né? Sim. Que foram lançadas sobre a pessoa. E chega um determinado momento que a pessoa ela encontra um amor maior. E ela decide realmente abrir mão. Isso traz um conflito porque significa abandonar tudo para seguir a Jesus. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Essa palavra de Jesus fere profundamente, né, o seio familiar, o vínculo, né, familiar. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Né? Você vem e segue-me. Então, parar para poder fazer uma escolha, né? Seja por uma vida religiosa, às vezes reclusa, às vezes uma vida religiosa pode não ser, né, reclusa ou contemplativa, né? Mas pode ser mais missionária, vai para a África, né? Passa 15, 20 anos da sua vida lá na África sem conseguir vir em casa. Quando você voltar, sua família vai te reconhecer, ela vai esperar aquela pessoa que foi. Mas quando essa pessoa volta, ela volta completamente diferente. Né? Então, quando a gente para realmente para poder olhar, né? A família ela não pode impor a escolha que a pessoa ela venha fazer. E nem entender como fuga, muitas vezes, se a pessoa ela faz a escolha por um celibato. Né? Nós temos pessoas que acolheram a sua vocação cedo, bem cedo, como Clara, né? Como Terezinha. Nós temos exemplos de pessoas que assumiram a sua vocação já mais amadurecidas, né? Como... Santo Agostinho, que está chegando agora o dia dele, quanto Santa Edith Stein, né, que hoje, né, Santa Teresa Benedita da Cruz, né, como a futura Santa Carla, né, Patrícia, que fez também aos 42 anos a sua escolha. Amém. Quer dizer, e muitas vezes se acredita, né, no meu caso, as minhas escolhas lá atrás foram aos 23 anos de idade.
Só que depois vem outros conflitos e outros enfrentamentos, que é matrimônio, é celibato, né? O que Deus quer? É o sacerdócio dentro de uma vocação hoje consagrada. Às vezes a pessoa vai para a ordem religiosa, mas se ele vai fazer a opção pelo sacerdócio ou não, é algo que ele vai, às vezes vai fazer um caminho. Porque a primeira opção dele foi o quê? Por um carisma. Então hoje, né, olhar toda essa realidade conflituosa que o mundo nos apresenta aquele padrãozinho, né? Você estuda, você cresce para ser alguém na vida, né? Você faz sua faculdade, hoje você conclui seus estudos, você se casa, tem filhos e pronto, né? Em outros casos, não. Se você hoje já entra um outro aspecto, né? Melhor nem ter filho, porque senão vai atrapalhar a sua profissão, né? Isso também não é realizar a própria vocação. Se eu quero me casar, eu tenho que me abrir à fecundidade, porque senão meu matrimônio já não existe ali, né? Porque é uma das finalidades do matrimônio é a procriação. Quero me casar, mas não quero ter filhos? Vai até casar, na igreja tudo bonitinho, vai ter foto, mas o seu matrimônio não é concreto. Só abrindo um parênteses, como a Cíntia gosta de fazer, né? Ou muitas vezes você casa, mas você coloca a questão da procriação para o último plano. Exatamente. Depois de todas as realizações profissionais. Conquistei a casa, conquistei um bom emprego, conquistei um bom carro, conquistei isso, conquistei aquilo outro, né? Fiz as minhas conquistas pessoais e deixei para depois, né, a questão da maternidade ou da paternidade. Aí depois que quer ser pai ou quer ser mãe, às vezes, né, e aí eu posso falar, né, e não entra no seu caso, Isaac não entra no seu caso, Carla, né? Posso falar aqui em nome da igreja, né? Entra a questão dos contraceptivos que vai se usando ao longo desse tempo, tá? E aí o útero da mulher, ele vai envelhecendo a cada ano, né? Como se fosse 2, 3, 5 anos a mais. Quando ela chega aos 40 anos, é como se o útero dela tivesse 60 anos, praticamente. E aí vem as dificuldades para engravidar, vem outra frustração. Poxa, trabalhei minha vida inteira, projetei um futuro, agora que quero ter filhos, Deus me priva de ter filhos? Não. Você fez as suas escolhas ao longo de toda a sua vida. Que eu tenho você e seu esposo fizeram. Para os meus filhos. Né? E o que é dar tudo para o seu filho, né? É dar carinho, amor, afeto, né? Educação, existe a rede pública para isso também. Não é ruim estudar em rede pública não, gente, não mata ninguém. Eu estudei em rede pública, Isaac estudou em rede pública, Carlos estudou em rede pública, né? E estamos aqui. Cabe ao esforço de cada um. Como eu falei, me dificultou quando eu fui para a faculdade, porque a linguagem parecia completamente outra. Eu tive que correr atrás do sacrifício. Né? Mas Carla teve 2 pais intelectuais. Os meus pais não eram intelectuais. Eu passei de primeiro na UFPB. Então, você teve uma dona Gelda ali. Não, professora, diretora, firme de escola. Minha mãe, com a graça de Deus, e graças a Deus, né, nos sustentou a vida inteira como uma assistente familiar ali, né, empregada doméstica, a vida inteira, né? Então, quer dizer, são realidades que quando a gente vai vendo, existem diferenças, né, mas ao mesmo tempo um único objetivo. Estamos aqui nós 3 conversando sobre o mesmo assunto, cada um dentro da sua perspectiva. A Roberta Quintes coloca assim, nesse caso a filha dela, né, pode escolher o que desejar, mas o que não pode é jamais sair dos caminhos do Senhor. A Leila Ferreira está nos acompanhando e a Samara Teixeira. É a nossa Samara daqui? Isso. Bom dia, Samara! Presta atenção em tudo que presta tá atenção, é isso aí. E aí eu vou dizer pra vocês, se os pais não têm coragem de abrir o diálogo, abram vocês na mesa. Viu? Eu sei que vai trazer conflito, mas aí depois vocês trazem pra doutora Carla. Ou pra o nome da doutora Carla tá aqui nos encaminhamentos aqui, qualquer coisa. Outro profissional, né? Psicólogo. Tem o telefone do centro clínico aí, qualquer coisa. Teve uma época que brincaram comigo e falaram: todos os caminhos, tem um livro que fala, todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam ao consultório da doutora Carla. Doutora Carla, sim, já estamos finalizando. Já quero colocar aqui 2 encaminhamentos, além, né, do nome da doutora Carla, da comunidade católica Dom de Deus. Você que deseja fazer um acompanhamento mais aprimorado, mais aprofundado, né?
Temos aqui a questão do acompanhamento vocacional, que é importante a pessoa procurar, né? Sim, um Esse acompanhamento, acompanhamento. essa orientação, um diretor espiritual. Um diretor espiritual, alguém que realmente vive a vocação, gente. Né? Não procure qualquer pessoa, não. Procure alguém que realmente viva a vocação. Hoje, na comunidade Dom de Deus, nós temos um trabalho de promotoria, né, vocacional. Nós temos promotores vocacionais. Pessoas que vão te ajudando, né, ao longo do caminho a ver se você tem realmente o chamado para a comunidade Dom de Deus, né, mas que também te abre outros leques vocacionais. Se você não tem clareza da sua vocação ou carisma Dom de Deus. Então vai te fazendo esse acompanhamento, te ajudando nessa orientação vocacional. E Deus está começando a abrir aí novos leques, né, Carla? Ontem o padre conversava conosco, a Carla também, ela é formadora dentro da comunidade na área do celibato, né? E começando a ver perspectivas para acompanhamentos tanto vocacionais quanto espirituais dos nossos celibatários da comunidade. Então, é algo que a gente realmente precisa buscar, são orientações provocacionais, né? Testes de habilidades aí já é mais nesse com caso, a doutora Carla, em relação aos testes de habilidades, isso funciona? Como é que é isso, essa realidade? Existe mesmo? Antes existia, como né? Como eu falava, né? Existe uma bateria chamada bateria cepa. Sim. Né, que faz a parte de toda de aptidão, né, e para que você possa ter uma noção do que você tem aptidão, para o que você tem aptidão, né, são os testes vocacionais, né, que você vai e faz. É usado, sim, né, existem profissionais aí que são especializados nisso, né, em fazer esses testes vocacionais, justamente para poder nortear aquele que ainda está meio perdido. Mas eu costumo dizer uma coisa, nós temos aptidão para muitas coisas. Sim. Muitas coisas nós temos aptidão. Agora, você precisa, em primeiro lugar, saber aquilo que te faz feliz. Sim. Aquilo que te faz aquilo feliz. que te realiza. Aquilo né? que te realiza. Porque você pode fazer o teste vocacional, dar lá inúmeras profissões, realidades. Uma porcentagem de uma porcentagem de outra, né? Mas de repente você, no seu coração, você quer fazer algo, né? Botânica, como se fala? Eu lembro muito da Gabi, né? Da Estrelítzia, né? Não, de relíquia, de... Sim. Oh meu Deus, que faz restauração de imagem, né? restaurador, você São quer ser raros, arqueologista, você quer fazer museologia, antropologia. São coisas que são extremamente... Arqueólogos, né? Quantas pessoas têm o desejo de ser arqueólogo, né? Você sabe, engraçado, né? Eu me lembro de uma... Logo no início da profissão, eu não fui para Pedra do Ingá, lá na Paraíba, ver um negócio de um grupo de americanos, que a gente faz cada coisa na vida. A Karine coloca assim, ó, por falar em vocação religiosa, gostaria de parabenizar a todos vocês do CCSMA e principalmente tia Carla pela escolha de seguir a Deus tão fortemente. Vocês nos ajudam muito. Ela também coloca aqui parabenizar o Isaac e a Renata pela recente conquista. Hoje estaremos juntos em oração, acompanhando vocês na Santa Missa. Então, eu queria até comentar sobre isso aqui. Sim. E no início antes de fazer o pré-vocacional da Dom de Deus, a Miriam disse algo muito interessante. Que o vocacional, o caminho vocacional, pegando o exemplo da comunidade católica Dom de Deus, ajuda a pessoa a encontrar um lugar na igreja. Né? E hoje, dando esse passo no segundo elo, né? Esse estar mais próximo da comunidade, vai ajudando também a purificar o coração, a purificar a mente, né? A ter o maior entendimento do qual é o lugar, né? Nesse caso, o meu lugar ou o lugar da pessoa que está nesse caminho aí vocacional. Verdade. Então, aproveitando, convidando vocês, né? Hoje nós temos durante todo o dia a programação da Comunidade Católica Dom de Deus, agora meio-dia, partilha da palavra e oração, às 15 horas o Terço da Misericórdia, né? E temos hoje, né? Tem às 18 horas o Terço, né? Mariano, mas às 19h30 nós temos a nossa Santa Missa em honra a Santa Clara, com a entrada dos nossos noviços e de forma inédita hoje, porque o dia... O evangelho de hoje fala da ovelha perdida, que foi encontrada. É isso aí. Olha, tá E o Isaac hoje
né, vai dar o passo dele aí no segundo elo. Nossos irmãos também do segundo elo vão fazer a sua Hoje, renovação. quando eu ouvi o evangelho, eu né? falei, gente, tudo a ver. Tá Tudo a ver. Tá tudo Desde segunda-feira. Abandonou as Desde 99, desde sábado. né? Abandonou as 99 ovelhas e foi atrás de uma. Lá no sertão da E Bahia, aqui, imagina Ele aí. tava E perdido. aí o Isaac foi encontrado, né? Evangelho bem propício Lá para debaixo ele. no pé de um buzeiro. É, Ô, Jesus. Evangelho bem propício para Renata, Menino, interessante. né? Também. E para todos os nossos noviços, né? Ou pré-noviços aí que hoje vão dar o Noviços passo, eleitos, né? né? Noviços eleitos que vão dar o passo hoje, né? Retirem-se mais para recolher-se, né? A oração ela é o principal de tudo. Neste dia a gente aguarda vocês com muito carinho. Vai ser uma Santa Missa linda, como são sempre muito lindas as missas de Clara. Pena que hoje não vamos poder partilhar com vocês os pãezinhos, eles vão receber os pãezinhos abençoados de Santa Clara, né? Mas se Deus quiser, no próximo ano tudo isso já vai ter passado e a gente vai fazer uma grande festa, uma linda festa para Santa Clara, como todos os anos a gente faz, tá bom? Então um forte abraço para vocês A aí. vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Pensem, reflitam sobre esse tema, escutem várias vezes, né, para que vocês possam realmente aprender, né, a ouvir e discernir melhor aquilo que faz vocês felizes. Toda profissão tem o seu valor. Sim. Toda escolha vocacional tem o seu valor, desde as ordens medicantes, né, as ordens ou realidades mais nobres, todas elas são iguais, né? Então, assim, a gente fala com muito carinho sobre todas as opções profissionais, porque todas elas têm o seu valor, como eu falava. Tem coisas que a doutora Carla faz que eu não faria, tem coisas que o Isaac faz que eu não faria, né? E tem coisas que eu faço que de repente eles não fariam. Né? Fica com Deus, um abraço, até a próxima. Beijos, até mais. Tchau. 19h30, hein? Rede social.